De manhã, no dia em que deveriam selar o compromisso, ele escolheu outra. Ela queimou a carta dele sem hesitar. Depois entrou no baile de noivado dele, vestida de safira. Num reino de lobos, regido por juramentos de sangue e leis ancestrais de acasalamento, uma ômega não tem nome quando um alfa a descarta. Até que o rei alfa atravessa o salão. Aos 41 anos, intocado pelo amor, ele oferece a ela um acasalamento por contrato, assinado com tinta, selado com sangue. Ela não chora. Ela lê cada linha. Ele não mente. E em algum lugar, entre os livros de contabilidade e a sala do amanhecer, um rei que comanda exércitos começa a esperar junto à janela pelos passos dela. Alcateias rivais sussurram. Velhos inimigos apresentam reivindicações forjadas. Um traidor vende seu nome. Neve cai em Silverhold. O vínculo acende Gá. Reconheci você na noite em que usava cinza. A carta foi para a lareira antes que Ren pudesse contar até 3. Não porque ela fosse fraca, mas porque tinha acabado. A letra de Riven Howering se enrolou e escureceu nas chamas. Cada promessa, cada voto sussurrado sob o salgueiro na orla de Northmore Hollow. Cada noite em que ele dizia que o status de ômega dela não importava. Tudo desapareceu em menos de 30 segundos. As mãos dela não tremiam. Isso a surpreendeu mais do que qualquer coisa. 2 temporadas de acasalamento atrás. Foi quando ela teria chorado. Teria desabado no chão frio de pedra deste mesmo salão. Costelas quebrando do esforço para respirar em meio à dor. Gad, não agora. Ela observou o último canto do pergaminho escurecer e sorriu. Um sorriso pequeno, um sorriso particular, porque um sorriso era mais barato que lágrimas, e ômegas aprendiam cedo quais moedas podiam pagar. A carta havia chegado ao amanhecer, sem selo formal, sem mensageiro com o brasão Howering, apenas um pedaço de papel dobrado enfiado sob a porta da frente de Northmore Hollow, escrito com a mão de Riven, informando-a, não perguntando, informando-a que ele e a senhorita Sarafene Vale da Alcateia Duscar anunciariam formalmente seu vínculo de companheiros na recepção do território Ashenville naquela tarde, e que ele achava que não seria mais que justo que ela soubesse dele primeiro. Desdém. Ela leu a palavra 3 vezes, então foi até a lareira e fez o que deveria ter feito na primeira noite em que notou que ele olhava para a garganta de Sarafene em vez da dela. Ela a queimou. Ela queimou cada palavra. Alguém já te disse que te amava e depois você descobriu que o amor dele vinha com uma data de validade carimbada na sua linhagem? Ela ficou parada por um longo momento em frente às chamas moribundas, o calor pressionando suas pernas, o pergaminho totalmente consumido agora. Nem mesmo um cacho de papel restante. Ela ouviu a madeira assentar, o vento contra as persianas antigas, o tossir de seu pai no quarto lá em cima, profundo e úmido de um jeito que não soava na primavera passada. Ela se virou do fogo, caminhou até o pequeno espelho sobre o aparador, estudou seu próprio rosto, procurou o tremor que costumava ver, aquele que vinha sempre que o nome de Riven chegava a ela. Não estava lá. O que significava que algo havia acontecido dentro dela que ela ainda não tinha registrado completamente. O que significava que ela precisava agir agora, antes que o entorpecimento se transformasse em algo mais suave. Porque o luto que fica parado se transforma em algo que uma ômega não pode carregar. Mas o luto que se move. O luto que entra em um salão de recepção com um vestido remendado e se recusa a ser pequeno. Esse luto se chama força. E ela ia tentar usá-la hoje. Ela subiu as escadas, passou pelo quarto do pai, não olhou. Ele estava dormindo. Ele não precisava ouvir o que ela estava prestes a fazer. Em seu próprio quarto, o vestido de linho safira jazia sobre o baú, aos pés de sua cama. Ela o estava guardando. Para que ela não tinha certeza, alguma ocasião que ela esperava que sua vida incluísse um anúncio de noivado de verão, um festival da Alcateia, onde ela estaria ao lado de um companheiro que a escolheu abertamente. Algo. Qualquer coisa que faria um bom vestido parecer merecido. Essa ocasião não veio. Hoje teria que servir. Ela pressionou o vestido 2 vezes, remendou o fio solto no punho esquerdo do corpete, prendeu o cabelo sem se olhar, porque espelhos são onde a dúvida vive, e ela não tinha espaço para a dúvida hoje. Sua mãe a encontrou na base da escada, mais velha do que deveria ser,
mais magra do que no inverno passado. Agulhas de costura ainda nas mãos da cesta de remendos na sala de estar. Ela, eu estou indo. Mamãe, você não precisa provar nada para esses lobos. Eu sei que não preciso. Ara parou na porta da frente, a mão na velha trava de ferro, a madeira quente do sol da manhã. Eu vou de qualquer jeito. Sua mãe não discutiu. Ela a viveu o suficiente para saber quando discutir não adiantava nada. Ela apenas estendeu a mão, tocou sua bochecha uma vez, viu o jeito que ela costumava quando tinha 6 anos, e tinha ralado os 2 joelhos correndo pelo campo de cevada. E então ela deu um passo para trás e deixou sua filha ir. A estrada de Northmore Hollow até o salão de recepção de Ashenville levava 40 minutos a pé. Ela caminhou tudo, não porque não houvesse cavalo. Havia uma égua marrom velha que seu pai ainda mantinha no pequeno estábulo atrás da casa. Ela poderia tê-la selado, cavalgado à distância, chegado com cor nas bochechas e poeira na bainha e uma desculpa adequada para seu estado. Mas caminhar lhe deu algo mais. Caminhar lhe deu tempo para chegar como a loba que decidiu ser. A manhã se tornou clara quando ela deixou o portão da frente. Sol de fim de verão, do tipo que caía pesado nos ombros e fazia cada cor nas colinas parecer mais nítida do que era. A cevada nas terras vizinhas já estava pela metade cortada. Trabalhadores da alcateia se movendo pelas fileiras à distância, sem olhar para cima enquanto ela passava, o que era bom. Ela se acostumara a não ser olhada, exceto por aqueles que queriam lembrá-la que deveria ser menor, porque essa era a forma que sua vida havia tomado nessas últimas 2 temporadas. Invisibilidade dos lobos que costumavam cumprimentá-la, e a atenção indesejada daqueles que decidiram que sua queda era entretenimento. Ela passou pelo muro baixo de pedras que separava as terras de seu pai das terras de Weatherwood, o muro que ele mesmo construiu quando ela era uma filhote. Pedra por pedra, algumas dessas pedras mais altas do que ela tinha 7 anos. Ela se lembrava de vê-lo trabalhar, o sol nas costas, suas pequenas mãos, passando a ele as peças menores. Ele dizendo a ela quais segurariam, quais se acomodariam errado, como olhar para uma pedra e saber sua forma antes de colocá-la. Ele a ensinara muito sobre fundações. Ela se perguntava se ele sabia o quanto desse ensino ela estava usando agora para sustentar a forma de seus próprios dias. Na metade do caminho para o salão de recepção, ela passou por uma loba chamada Sela Merriweather. Sela fora sua melhor amiga aos 15 anos, havia trançado seu cabelo aos 16, havia chorado com ela aos 17 quando o irmão mais velho de Ala morreu nos combates na fronteira no Passo Oriental. Sela olhou para cima quando se cruzaram na estrada, a reconheceu, desviou o olhar, não por crueldade, apenas eficientemente. O jeito que um lobo desvia o olhar de algo que custaria muito para reconhecer em público. Seu companheiro servia ao conselho da família Howerin. Ela não podia ser vista cumprimentando a ômega que Ren Howerin havia descartado. Ala não diminuiu o passo, não virou a cabeça. Não ofereceu a Sela o desconforto de um reconhecimento. Ela simplesmente passou. O que ninguém sabia, observando a Lara Hen cobrir a distância até o salão de recepção de Ashenville naquela tarde, era que ela estava contando, não passos, não respirações. Ela estava contando o número exato de lobos nas alcateias nobres Silverclaw que fizeram a escolha que Sela acabou de fazer, que viraram seus rostos para longe dela, um por um ao longo das últimas 2 temporadas de acasalamento, até que ela se tornasse invisível para as pessoas que costumavam saber seu nome. A contagem era 73. Ela estava entrando em uma sala que provavelmente continha 40 delas hoje, e ela ia olhar para cada uma delas sem pestanejar, porque era a única coisa que ela ainda possuía. Sua linha de visão, sua postura, o ângulo de seu queixo. Eles tinham tirado tudo mais. Eles não tirariam isso. O salão de recepção apareceu quando ela contornou a última curva na estrada da Alcateia. Um longo salão de madeira e pedra na elevação acima dos campos de pastagem de Ashenvale. A bandeira Howerin já tremulava do poste externo, carruagem chegando, lobos bem vestidos descendo delas, vozes carregando no vento de verão.
Ela parou para respirar na borda da linha de árvores, ajeitou um fio de cabelo solto, alisou a frente do vestido de safira, rolou os ombros para trás uma, duas vezes. Então ela entrou na recepção como se tivesse todo o direito de estar ali porque tinha. O salão de recepção de Ashen Vale era tudo para o que ela se preparara. Quente, lotado, perfumado com cera de abelha e óleos importados. As alcateias nobres de Silverclaw reunidas em sedas e veludos de caça, abanando-se contra o calor do verão, rindo de coisas que não eram engraçadas. Porque o riso era como você sinalizava que pertencia, porque assim como em uma alcateia, o som da sua voz importava mais do que a verdade de suas palavras. Ela pegou uma taça de vinho pálido de uma bandeja que passava, posicionou-se perto das altas janelas do sul com vista para o pátio. Ela não estava se escondendo. Ela estava escolhendo seu terreno, porque ômegas que escolhiam seu terreno sobreviviam mais do que aquelas que deixavam a sala escolher por elas. Ela viu Raven antes que ele a visse. Claro que viu. Ele estava no centro do salão, onde sempre se posicionava. Uma mão repousando nas costas da pequena Sarafene Vale. Aquela mão, a que costumava traçar a linha de sua clavícula no escuro, agora curvava-se em torno da coluna de outra loba, como se nunca tivesse conhecido outro lugar. Sarafene era linda de uma forma descontraída. Cabelo loiro prateado, preso no estilo pálido de verão da alcateia dos Mari, seda verde pálida, a satisfação particular de uma fêmea alfa que recentemente conseguiu exatamente o que queria e sabia que cada lobo no salão sabia disso. Arus observou por exatamente 5 segundos, então desviou o olhar. Ela estava indo bem. Ela estava bem. Ela segurou seu vinho e olhou pela janela, pensando nos livros de contas de inquilinos que precisava revisar amanhã. A renovação do arrendamento do Nor. Se os campos inferiores de North Mormor poderiam ser arrendados separadamente para compensar o que seu pai devia na fronteira leste. Ainda nenhum alfa. A voz era alta, deliberadamente alta, do tipo que requer cálculo. Ela se virou. Raven Howard sorria para ela a 2,5 metros de distância. Licor âmbar em uma taça de cristal. Todo o peso quente e dourado da sala às suas costas. Ele a olhou do jeito que um lobo olha para um território que costumava possuir e não precisa mais defender. Ainda esperando o par certo, senhorita Hen. As palavras não eram uma pergunta, eram uma performance. O círculo mais próximo já havia se voltado. É uma longa estação de acasalamento. Um som percorreu a multidão. Não exatamente uma risada. Pior que uma risada. Sarafene Vale apertou os lábios e olhou para o chão. Não por vergonha, pelo esforço de não sorrir com muita visibilidade. Raven, sua voz estava nivelada. Parabéns pelo seu vínculo. Ela quis encerrar a troca. Ele não deixou. Sem ressentimentos. Espero. Ele inclinou a cabeça. Gracioso, magnânimo, um alfa perdoando publicamente uma ômega pelo crime de ter uma vez esperado algo dele. Você sempre foi a sensata. Sensata como um livro-razão bem conservado, como um par de botas de caça servíveis. Nenhum whatsoever. De algum lugar à sua esquerda, Lady Morpht falou. 60 verões, brincos de pérola, 3 queixos, a mais longa memória social do reino Silverclaw. Que pena sobre o Hanland, meio hipotecado, ouvi dizer. Não admira que a garota não consiga atrair um alfa adequado. As cifras são um tanto exageradas. Lady Morvithtora virou-se para encará-la diretamente. Lady Morpht piscou. Ela não esperava ser respondida. Mas continue. Eu odiaria interromper. Um momento de silêncio. Então a companheira de Lady Morva, uma loba magra de amarelo, que ainda não havia falado, emitiu um pequeno som engasgado e desviou o olhar, o que foi um veredicto em si. Ela riu. Calma, tranquila. Ainda tem essa língua, ela. Ainda tenho tudo o que vim com. Ao contrário de alguns alfas, não me desfaço do que é meu quando algo mais brilhante cruza a fronteira. O salão prendeu a respiração. O sorriso de Raven permaneceu no lugar, mas seus olhos ficaram planos e frios por um segundo. Um segundo quase imperceptível, exceto que ela o captou, porque ela havia passado 2 temporadas de acasalamento aprendendo cada padrão climático daquele rosto. Então passou. Ele ergueu a taça. Bem, boa sorte para você, senhorita. Ele se virou de volta para Sarafene. O salão recomeçou.
O burburinho da conversa encheu o espaço como água em uma jarra rachada. Ela permaneceu onde estava. Ela não saiu. Ela não seria quem saía. O que ninguém naquele salão entendia era que Alar Hen já havia saído 2 temporadas de acasalamento atrás. Quando ela parou de acreditar nas palavras que Raven Hallowan costumava dizer a ela no escuro. Ela simplesmente permaneceu dentro de seu próprio corpo enquanto a partida acontecia e estava aprendendo a se mover novamente dentro de uma vida que se esvaziara ao seu redor. Ela estava olhando para o pátio, mandíbula cerrada, vinho intocado quando ouviu. Passos de cascos nas pedras externas, uma carruagem pesada que se moveu rápido e parou com autoridade. Então botas nos degraus da frente, medidas, sem pressa, a caminhada de um lobo que nunca uma vez ajustou seu passo para uma sala. As grandes portas de carvalho do salão de Ashenville se abriram, e tudo mudou. Ala tinha visto o Alpha King Kalinthorne exatamente uma vez antes, em uma câmara lotada do Conselho Silverclaw, quando ela tinha 17 anos, de pé ao lado de seu pai, invisível para todos os presentes. Ele não tinha sido invisível nem mesmo então, nem mesmo para uma ômega de 17 anos que ainda não conhecia a linguagem do poder. Havia algo na maneira como ele estava de pé que comunicava algo final, imutável, como um rio que decidiu seu curso e simplesmente contornaria qualquer coisa que tentasse bloqueá-lo. Ele tinha 41 anos agora. Ele não havia amolecido, seu rosto era angular e esguio. Olhos escuros que se moviam pela sala com a precisão de um lobo contando o peso. Ameaça, relevância, dispensando o que não importava. Ele vestia couro escuro de caça, sem ornamentação, nada que pedisse para ser notado. Ele não precisava pedir. A magia da presença de um Alpha King era mais antiga que coroas, mais antiga que conselhos. Lord Ashenali quase derrubou uma mesa lateral para chegar até ele. Ciri, perdoe-nos, não estávamos esperando. Perdoe a intrusão. Eu tinha negócios por perto. Não vou impor por muito tempo. A voz de Kalin era baixa, mesmo o tipo de voz que não precisava de volume porque comandava a tensão através de pura economia. Não, senhor, de modo algum. Seríamos honrados. Seus olhos já haviam passado por Lord Ed Ashenville. Eles percorreram a sala e então pararam nela, de pé sozinha perto das janelas do pátio, taça de vinho intocada, queixo nivelado, olhando de volta para ele sem pestanejar. Não em Riven, que observava o rei com a súbita atenção de um lobo que entendia que acabara de ser rebaixado em sua própria celebração. Não em Sarafene, não em Lady Morvith, não em nenhum dos rostos angulados em direção a ele em sociabilidade calibrada. Na ômega, que todos aqui tinham acabado de apagar, ele atravessou a sala. A multidão não se abriu dramaticamente. Simplesmente se ajustou. O jeito que um rio se ajusta em torno de uma pedra que decidiu estar ali. Ele parou em frente a ela. Senhorita Hen, sua voz estava quieta. Não quente, não fria, simplesmente certa. Senhor. Ela encontrou seus olhos. Não fez reverência da maneira que deveria. Não por desafio. Por exaustão. Seus joelhos já haviam se curvado o suficiente para uma tarde. Ele não pareceu notar ou notou e não se importou. Eu não sabia que você conhecia a família Halloran. Eu não conheço particularmente. Então por quê? Eu fui informada que você estaria aqui. O círculo de conversa ao redor tinha ficado muito quieto. Ela estava intensamente ciente disso. Ciente dos olhos de Riven em suas costas. Ciente de Lady Morvath recalibrando. Ciente de que cada lobo naquele salão estava observando o Alpha King Kalinthorne de pé em frente a uma loba que eles passaram as últimas 2 temporadas de acasalamento, apagando de sua memória. Ela não deixou que nada disso chegasse ao seu rosto. Eu gostaria de falar com você, senhorita Hen, quando tiver um momento. Eu tenho um agora. Porque ela não ficaria naquele salão um segundo a mais do que o necessário. Ele ofereceu o braço. Ela olhou para ele por meio segundo, calculando nada, decidindo tudo. Então ela colocou a mão nele. Eles caminharam em direção às portas do jardim. Passaram por Riven. Ela não olhou para ele. Sentiu-o, no entanto. Sentiu o momento em que ele entendeu o que o salão estava vendo. Sentiu o pequeno colapso de sua performance. Ela não se virou para testemunhá-lo. Ela não precisava.
A vingança mais antiga do mundo é o tipo que não requer palavras, apenas a audácia de continuar existindo, de pé e sem vergonha, em uma sala onde alguém uma vez a fez se sentir pequena. As portas do jardim se fecharam atrás deles e o barulho do salão de recepção se afastou. O jardim atrás do salão de Ashenville era terraços em sua última explosão de flores. Os sons distantes do território da alcateia cuidando de seus negócios além do muro de pedra. Sem barulho aqui fora. Apenas buchinhos e grama e o calor honesto de uma tarde Silverclaw. Kalin soltou o braço dela. Ele ficou a uma distância respeitosa. Ele a olhou do jeito que olhou para a sala. Direto, avaliando, sem a performance de casualidade. Você não precisou fazer isso. Sua voz estava mais quieta agora porque estavam sozinhas e porque ela ainda estava processando o que acabara de acontecer com ela. Fazer o quê? Atravessar o salão. Cada lobo viu. Você fez uma declaração? Sim, eu não pedi para você fazer uma. Não, não pediu. Ela esperou. Ele não preencheu o silêncio com tranquilidade. Ela respeitou isso. Então por quê? Porque faz tempo que quero falar com você. E aquele salão apresentou uma oportunidade. Ela o estudou. Senhor, reis alfa não atravessam salões em direção a ômegas sem um motivo que os sirva diretamente. Então, vou perguntar novamente, por quê? Mal, apenas nas bordas, não uma linha, algo mais próximo do reconhecimento. Você está certa, me serve diretamente. Então diga o que veio dizer. Ele disse. Eu preciso de uma companheira não por amor, mas por estabilidade. Meu conselho pressiona para alianças. Meu território precisa de uma luna que possa gerenciar aquilo para o qual não consigo dedicar atenção. Eu tenho observado como você lida com os livros de seu pai, as negociações do arrendamento do Nori, a forma como você resolveu a disputa de fronteira em Blackfront na primavera passada sem deixar uma única gota de sangue de lobo derramar. Ele fez uma pausa. Você pensa em sistemas. Você não entra em pânico sob pressão. Você não requer lisonja para funcionar e você não tem medo de alfas que esquecem que você está na sala. Ela ficou quieta por 5 segundos completos. Você está propondo um acasalamento por contrato. Eu estou propondo um honesto. O que isso significa em termos práticos? Significa que você gerencia o Silverhold Keep e as posses orientais com autoridade total e sem interferência. Significa que as dívidas de sua família são quitadas e seu pai mantém sua terra até o fim de sua vida natural e além. Significa que você recebe uma bolsa pessoal anualmente, sua, independentemente de quaisquer circunstâncias futuras, sua se eu morrer, sua se você for embora. Ele sustentou seu olhar. Significa que eu não vou mentir para você, não sobre o que eu quero, não sobre o que isso é, não sobre o que eu posso oferecer e não sobre o que eu não posso. Ela se afastou um pouco. Ela olhou para o muro do jardim. Ela se permitiu realmente pensar. Em vez de 2 temporadas de acasalamento de portas fechadas. 2 temporadas encolhendo a forma de sua vida para caber no que restava. 2 temporadas de livros de contas e negociações de inquilinos, e vendo as mãos de seu pai tremerem mais a cada inverno. Tudo isso enquanto a alcateia Silverclaw havia como um conto de advertência para ômegas que se deixavam acreditar nas promessas de um alfa. E agora isso. Um lobo oferecendo não romance, não resgate, mas termos. Termos honestos. Porque às vezes a bondade mais profunda que um lobo pode oferecer não é uma promessa, é um contrato sem mentiras. Por que não uma fêmea alfa? Alguém desimpedido? Você poderia escolher qualquer um da alcateia. Eu não quero a minha escolha. Sua voz não mudou. Eu quero uma companheira que já passou pelo fogo e saiu do outro lado pensando claramente. Isso não é comum. Você não é comum, senhorita Ren. A alcateia passou 2 temporadas de acasalamento tentando convencer você de que é, e você não acreditou neles. Ele fez uma pausa. Eu acho isso mais valioso do que uma reputação imaculada. Ela o olhou por um longo momento. Eu precisarei de tempo, é claro, e quero isso por escrito. Cada termo que você nomeou em um documento formal que eu possa revisar antes de assinar qualquer coisa que já esteja redigida. Eu a enviarei pelo mensageiro do amanhecer de amanhã. Ela quase riu disso. Quase. Você estava bastante certa de que eu pediria. Eu estava certa de que você pediria.
Essa foi uma das razões pelas quais pedi você. Ela sustentou seu olhar. Se eu disser sim, senhor, será porque decidi que é sensato, não porque esta tarde me assustou, não porque estou sem opções, porque pensei nisso e achei racional. Senhorita Hen, pela primeira vez. Algo mudou em seu rosto que não era exatamente calor, mas era adjacente a ele. Algo como genuíno respeito, do tipo que não precisa de audiência. Se o desespero fosse sua motivação, ela não teria vindo, pensou ela, por 4 dias. Não porque estava incerta, mas porque se devia ao peso total da decisão. O mensageiro do amanhecer chegou na manhã seguinte, exatamente como Kalim prometera. Um jovem lobo em libérrimo real escura, um folho de couro contendo o contrato completo, cada termo escrito em mão de um escrivão cuidadoso, nada escondido, nada recheado, nada suavizado. Ela leu o documento 2 vezes na mesa da cozinha antes que seu chá esfriasse. Então o dobrou, colocou de lado e saiu para caminhar pelo campo do norte. O orvalho ainda estava pesado na grama. Suas botas escuras por ele em menos de 20 passos, observando o comprimento total da fronteira leste, passando pela velha pedra de levantamento que seu avô havia colocado com as próprias mãos, passando pela fileira de bétulas que seu pai plantara no verão em que ela nasceu, passando pelo canto baixo e úmido onde o escoamento puxava todo outono, e onde a cevada nunca crescia tão alta quanto deveria. Esta era a terra que a carta não mencionara, a terra que Riven Halloran passara 3 meses na cadeira de hóspedes de seu pai, estudando, fingindo interesse nos rendimentos, nos inquilinos, nas reivindicações da fronteira leste, concordando enquanto seu pai explicava a história da família, fazendo anotações que ela vira ele fazer com seus próprios olhos. Anotações que ele quase certamente levara para seu próprio conselho e usara para decidir se sua família valia o custo dela. Ela não vira isso na época. Ela via agora porque a loba que caminhava no campo esta manhã não era a ômega que deixara Riven entrar na cadeira de hóspedes de seu pai. Essa ômega acreditava que um vínculo começava com palavras, que amor era algo que um alfa dizia no escuro e significava na luz, que a terra de sua família estava segura porque Riven dizia que estava. A loba que caminhava agora sabia melhor. A loba que caminhava agora entendia que um contrato honestamente nomeado era uma fundação mais forte do que qualquer promessa falada sobre pétalas de rosa esmagadas. Ela parou no canto mais distante do campo. Virou-se, olhou para trás para a casa de Northmore, pequena a essa distância. Pedra cinzenta, a velha chaminé inclinada ligeiramente para o leste, do jeito que inclinava desde a tempestade de seu 10º verão. Seu pai estava naquela casa, ficando menor. Ela o vira ficar menor por 3 invernos seguidos, e o ficar menor estava acelerando. O último médico que veio da cidade da Alcateia dissera gentilmente, sem dizer a palavra exata, mas ela ouvira no espaço entre as outras palavras dele. Se ela dissesse não a Calintorne, esta terra seria vendida para cobrir as dívidas orientais em 18 luas. Seu pai morreria em uma casa alugada. Sua mãe viveria seus dias em um convento de freiras que ela nunca escolhera. Se ela dissesse não, os Halloran eventualmente adquiririam a propriedade através de crédito ou compra, porque Riven tinha o dinheiro. Riven tinha as conexões. Riven já havia começado a circular. Ela vira as cartas. Ela entendera o que elas significavam. Se ela dissesse sim, nada disso poderia acontecer. Essa coluna do livro de contabilidade. A outra coluna era mais difícil. A outra coluna era isso. Ela se vincularia a um rei alfa que mal conhecia, sob um contrato que nomeava a honestidade como sua virtude mais alta, em uma fortaleza que ela nunca tinha visto, gerenciando uma casa de 14 lobos em um território oriental do tamanho de 2 alcateias de médio porte, vivendo na consciência constante de que qualquer ternura que lhe fosse permitida sentir, se alguma, chegaria pela porta de um acordo legal em vez da porta de um cortejo. Ela ficou no orvalho e pesou as colunas. Ela ficou lá por muito tempo. Ao 4º amanhecer, ela estava na escrivaninha de seu pai. Mergulhou a pena e escreveu 4 frases. Os termos são aceitáveis. Tenho 3 adições que preciso antes de assinar.
Por favor, me informe quando estiver disponível para discuti-las. E Ren, sua resposta veio à tarde. 2 frases. Amanhã, 9h após o amanhecer. Nomeie todas. Ela nomeou todas as 3. O direito de negociar qualquer arrendamento dentro das posses orientais independentemente, sem esperar pela assinatura real. O direito de nomear sua própria sucessora para a administração de Northmore caso seu pai partisse antes dela, e o direito de sair do contrato sem penalidade financeira se ele alguma vez levantasse a mão ou a voz contra ela com raiva. Kallen concordou com todas as 3 sem hesitação. A última, ele insistiu em escrever no documento ele mesmo, com sua própria mão, para que não houvesse dúvidas. Você já ouviu um alfa prometer algo com sua própria tinta e soube naquele momento que ninguém jamais se dera ao trabalho de lhe prometer tanto antes? Eles se vincularam em uma terça-feira sob a lua crescente que marcou o fim do ciclo de comércio de verão. Pequena cerimônia. Uma capela privada de pedras na orla de Silverhold Keep. Seu pai, sua mãe, 2 testemunhas, o velho padre Lobo que abençoou uniões no reino Silverclaw por 40 estações e que manteve suas palavras breves porque entendia que algumas cerimônias precisavam de menos fôlego, não mais. Ela usava cinza, não branco. Ela não havia conquistado o sentimentalismo. Ela não pretendia realizá-lo. Kalin usava formal de caça escuro, proferiu as palavras rituais sem ornamentação. O jeito que um lobo fala, quando significa exatamente o que está dizendo, e não vê razão para decorá-lo. Não foi um vínculo de companheiro completo. Não o que as velhas canções descreviam, o que vinha com a febre e o fio dourado, e o jeito que o cheiro de um alfa se trançava nos sonhos de uma ômega. Esta foi a versão contratada, a que a lei Silverclaw desenvolveu séculos atrás para alianças de Estado. Sangue nos pulsos, nome dito, testemunhas seladas, vinculando em todas as maneiras que a alcateia reconhecia, silencioso em todas as maneiras que a alma reconhecia. Ela aceitou que não viera para canções. Seu pai segurou suas mãos depois. Ambos dele envolvidos em ambas as dela. Olhou para ela por um longo tempo sem falar, seus olhos molhados, sua boca se movendo em torno de palavras que ele não conseguia organizar. Você está bem, ela? Eu acho que sim, papai. Ele? Seu pai olhou na direção de Kellen, que conversava baixinho com o velho padre. Ele te trata bem? Ele me trata honestamente. No momento isso importa mais. Seu pai assentiu. Ele viveu o suficiente para entender a diferença e para lamentá-la silenciosamente no espaço entre suas respirações. A viagem de carruagem para Silverhold Keep levou 1 dia e meio. Kallen passou a primeira metade do primeiro dia lendo despachos. Ele ofereceu a ela uma porção da pilha no meio da tarde, correspondência comercial não solicitada. Se você quiser algo para fazer, ela pegou, leu até a 3ª carta. Encontrou uma cláusula que não gostou, linguagem ambígua sobre responsabilidade em caso de perda de gado durante trânsitos na fronteira da alcateia. O tipo de vagueza que beneficiava apenas uma parte. Ela dobrou a página no canto, devolveu-a sem comentários. Ele leu onde ela marcou. Ficou quieto. Você está certa. Ele tirou a caneta e escreveu na margem. Eles não falaram novamente por 1 hora, mas quando ela se virou para olhar a paisagem passando pela janela da carruagem, verde e dourada no calor do fim do verão, os mouros selvagens e as coberturas de pinheiros de um reino, ainda decidindo o que queria se tornar, ela percebeu algo. O peso de ferro que vivia atrás de seu externo por 2 temporadas de acasalamento. Aquele que ela parou de notar porque simplesmente se tornara parte de como ela respirava. Estava mais leve, não desaparecera, ainda não, mas mais leve. E para uma ômega que passara 2 temporadas aprendendo a carregar coisas sozinha, mais leve era tudo. O que ela ainda não sabia, além de cavalgar ao lado de um rei que não a olhara uma vez desde que lhe entregara os livros de contas, era que mais leve era apenas o começo. Que o peso continuaria a levantar 1/4 de polegada por 1/4 de polegada ao longo das próximas luas, e que um dia ela acordaria em Silverhold Keep e perceberia que havia esquecido como era carregar o velho luto. A carruagem balançou, os cavalos firmes, o reino passando. Silverhold Keep era maior do que ela se permitira imaginar. Ela se preparara para uma fortaleza fina,
Não as 3 histórias de pedra cinza escura, fortaleza, cortada, 14 funcionários, uma biblioteca que ocupava toda a ala leste e um livro de contas doméstico tão desorganizado que parecia que alguém estava jogando recibos em uma gaveta por 3 verões consecutivos e chamando isso de contabilidade. Ela ficou no grande estudo em sua primeira manhã. Livro aberto na mesa, sentindo algo que não sentia há muito tempo. A governanta Mercavain, uma loba sólida em seus 50 anos, com prata nas têmporas, a expressão de alguém que sobreviveu a várias administrações e pretendia sobreviver a várias mais. Ficou na porta, observando-a trabalhar nas páginas com curiosidade desimpedida. O antigo mordomo mantinha seu próprio sistema, minha aluna. Eu vejo. É um sistema criativo. Infelizmente, ele não está equilibrado. Ela se virou para a página. Quem autorizou a compra de linho na última lua nova? Uma hesitação. Sua Majestade. Ele pagou 3 vezes a taxa de mercado justa. Mercavain ficou quieta. Sua Majestade geralmente não se preocupa com a taxa de mercado de linho. Ele se preocupa agora, não com rispidez, apenas claramente. Ela reorganizou as contas na semana seguinte. Não perfeitamente. Levaria luas para desvendar o quadro completo, mas o suficiente para ver onde estava o desperdício, o suficiente para começar a tomar decisões que faziam sentido. Ela escreveu aos 3 principais fornecedores e renegociou os termos. Ela demitiu um mordomo que estava recebendo o dobro de salário através de um erro de contabilidade que ou fora um acidente ou não. Kalin observou tudo isso sem comentários. Ele estava na fortaleza na maioria das manhãs, trabalhando em seu próprio estudo, seus caminhos se cruzando ocasionalmente no corredor ou à longa mesa de jantar. Ele não era caloroso. Calor não era seu registro, mas ele estava presente. Ele ouvia quando ela falava. Ele fazia perguntas que sugeriam que ele havia pensado sobre o que ela disse no dia anterior. Ele não explicava suas decisões a ela como se fosse uma filhote. Ele não tomava decisões que afetavam a casa sem consultá-la primeiro. Não era um vínculo de companheiro, não do jeito que ela entendia vínculos de companheiro pelas velhas canções. Mas era algo. Ela ainda estava descobrindo como chamar isso. Na 10ª manhã em Silverhold, uma pequena coisa aconteceu que ela adicionou ao seu crescente catálogo interno de Cale e Thorne. Ela havia se levantado cedo, antes que os fogos da cozinha estivessem totalmente acesos. Ela queria revisar a lista de provisões de inverno antes da reunião matinal de Mercavain. Ela havia descido silenciosamente a grande escada de pedra em seus chinelos, esperando encontrar o andar térreo vazio. Ele estava no pequeno salão lateral sozinho, de pé junto à janela, ficar prateado na luz pré-amanhecer. Ele a ouviu antes que ela entrasse. Não se virou. Você está acordada cedo. Você também, senhor. Eu não durmo muito. Nunca. Ela hesitou no limiar porque tinha 2 opções. Continuar passando para o estudo ou entrar no salão e falar com ele. Nenhum deles havia feito parte de seu arranjo. Ela entrou porque estava curiosa. Você está sempre acordado a esta hora, geralmente. Eu gosto da fortaleza antes que ela se encha. Ele se virou da janela. Olhou para ela, do jeito que olhava para tudo, diretamente, sem decoração. Eu não sabia que você também se levantava cedo. Eu não o incomodarei se você preferir este quarto sozinho. Eu não. Sua voz estava mais quieta do que ela esperava. Prefiro sozinho. Algo passou por seu rosto, pequeno. Não um sorriso, apenas a forma de um que decidiu ficar escondido. Então talvez estaremos ambos aqui amanhã. Talvez. Ela foi para o estudo, revisou a lista de provisões, não parou de pensar no salão pelo resto da manhã. Na madrugada seguinte ele estava lá, na madrugada depois disso ele estava lá. Ao final da 2ª semana, eles estavam quietamente, sem palavras, se encontrando naquele salão na maioria das manhãs, antes que a fortaleza acordasse. Não falando, nem sempre. Às vezes apenas parados perto de janelas opostas, observando a luz chegar. 2 lobos que preferiam o começo quieto do dia, compartilhando o espaço deles sem pedir um ao outro para explicar por quê. Foi a primeira coisa que construíram juntos que não estava escrita no contrato. Ela não contou a Mercavain. Ela não contou a ninguém, mas estava lá e importava.
3 semanas depois, Kellen entregou a ela um folho na janela do salão em uma manhã, sem preâmbulo. Black River Ridge. Ela olhou para a primeira página. 40 estações de títulos emaranhados. 3 reivindicações, 2 mortas, uma ainda fazendo barulho no Tribunal Territorial Ocidental. E isso é seu se você quiser. Ela olhou para ele. Meu? Você lidou com a cláusula Duskmar. Meu conselho está com essa disputa a 2 luas. Eu quero novos olhos. Ela o pegou, porque queria, porque ele pedira, porque não o havia enquadrado como um favor, que era o ponto principal. Ela leu o arquivo de Black River de capa a capa antes que o sol estivesse completamente sobre o pátio oriental. Então ela o leu novamente e encontrou uma pesquisa de fronteira de 12 páginas datada do inverno da Grande Nevasca, assinada por um lobo chamado Velho Rowan de Pine Hollow, testemunhada por um escriba reivindicante. De acordo com os registros mortos da alcateia que ela lembrava dos próprios registros de seu pai, havia morrido 2 sentenças antes que a pesquisa fosse supostamente assinada, o que significava que a pesquisa era uma falsificação, o que significava que o caso do terceiro reivindicante desmoronava, o que significava que o título de Black River Ridge nunca havia sido contestado de forma legalmente vinculativa. Ela colocou o arquivo na mesa de Kalin naquele tarde. Colocou o dedo na página 12. Aqui. Kalin levantou os olhos de sua correspondência. Leu onde ela apontou. Leu novamente. Meu conselheiro teve este arquivo por 3 luas. Seu conselheiro. Silêncio. Desta vez mais longo. Esse caso se resolve a meu favor. Se essa assinatura for contestada. Sim, é. Ele olhou para ela e seu rosto era algo que ela nunca tinha visto antes. Não surpresa. Exato. Ele não era um lobo que se permitia ser completamente surpreendido. Algo perto disso. Algo sentado logo abaixo da superfície. Mas pressionando para cima. Eu devo ao meu conselheiro uma conversa muito difícil. Sim, você deve. Ela devolveu o arquivo. Retornou à janela. Observou a equipe do pátio carregando os cestos da colheita para os depósitos abaixo. Ela podia sentir Kalin ainda olhando para ela, aquela tensão precisa. Ela estava aprendendo a lê-la como o clima, porque havia algo que ela começara a entender sobre o rei Kalin Thorne, que nenhum lobo em Silverclaw parecia ter notado. Quando ele olhava para algo por tempo suficiente, significava que ele estava decidindo se construiria algo ao redor disso ou o deixaria para trás para sempre. Ele a estava olhando há muito tempo agora. O caso de Black River Ridge foi resolvido em 11 dias. O conselho do terceiro reivindicante tentou argumentar em torno da assinatura forjada por aproximadamente 40 minutos antes que o ancião árbitro perdesse a paciência e declarasse a pesquisa inválida. O principal conselheiro de Kalin, um lobo chamado Alderic Fenn, sentou-se durante toda a audiência com a quietude particular de alguém que entendeu que quase custou a vitória de seu rei por uma falha de atenção básica. Depois, fora da câmara de arbitragem, no corredor iluminado por janelas altas e estreitas, Alderic Fenn curvou-se muito baixo. A discrepância de assinatura foi uma captura extraordinária, senhor. Meus funcionários revisarão nosso processo. Kalin passou por ele na carruagem de volta para Silverhold. Ele falou sem se virar da janela. Fenn quer saber quem encontrou o erro. O que você disse a ele? Que minha companheira revisou o arquivo. Uma pausa. Ele presumiu que eu me referia a um olhar casual. Deixe-o. Prefiro que ele entenda corretamente. Ela se virou para olhá-lo completamente. 4 palavras. Isso foi tudo. 4 palavras de Kalin Thorne eram um discurso. Ela estava aprendendo isso também. Certo. Ela se virou de volta para a estrada. Fora dos Western Moors, estavam dourando nas bordas. A primeira sugestão de outono, chegando cedo este ano. Ela estava em Silverhold há 2 meses e já estava desvendando arquivos de casos, renegociando termos de fornecedores. Aprendendo qual dos senhores territoriais de Kalin dizia uma coisa em sua face e outra em correspondência escrita. Ela não esperava se sentir competente tão rapidamente. Ela não esperava sentir nada tão rapidamente. Essa era a parte que a incomodava, porque sentir algo significava que algo estava atravessando e ela havia construído um muro especificamente para manter as coisas fora.
O outono chegou propriamente na semana seguinte. Kalin começou a incluí-la em sua correspondência matinal, não exatamente pedindo sua opinião. Não no início, lendo em voz alta as cartas que exigiam respostas e fazendo uma pausa de uma forma que deixava espaço para ela falar, se ela escolhesse. Ela escolheu todas as vezes. O enviado comercial de Juskmer está negociando de má fé. 3 cartas na pilha da manhã. Kalin pousou o pergaminho. Explique. Ele citou 2 figuras diferentes em cartas enviadas com uma quinzena de diferença. Atribui a diferença a perdas de transporte pelas passagens de montanha. Exceto que tais perdas não ocorreram. Os Dumaras têm corrido ininterruptamente desde a última lua nova. Como você sabe disso? A prima de Mira dirige uma carroça de suprimentos na estrada Dusma. Perguntei a ele. Kalin olhou para ela do outro lado da mesa. Você perguntou ao primo de Mira. A informação vive com os lobos, senhor, não em câmaras do conselho. Você só precisa perguntar aos certos. Houve um silêncio. Então Kalin pegou sua caneta, traçou uma linha sobre o nome do enviado dos Kari e escreveu uma única palavra na margem. Mas você deveria ser paga por isso. Eu já recebo uma bolsa doméstica e uma quantia anual. Per nosso acordo, isso era para administrar a fortaleza. Isso é algo diferente. É o mesmo trabalho. Ler cuidadosamente. Pensar em sistema. Você disse que era isso que queria quando propôs este arranjo. Eu subestimei o escopo. Aquilo a parou. Um rei alfa admitindo subestimação não era nada. Podemos renegociar os termos. Sim, podemos. Eles fizeram isso à tarde. Uma quantia adicional, trimestral, atrelada a responsabilidades territoriais específicas. 2 manhãs depois, ao café da manhã, Kalin colocou uma carta na mesa ao lado de seu chá, Ashenville. Ela olhou para cima. Uma disputa de terras que preciso resolver pessoalmente. 4 dias. Você é bem-vinda para vir ou ficar. Sua escolha. Ela pensou nisso. Sobre o salão de recepção. Sobre o rosto de Riven Howard quando ela saiu dele no braço do Rei Alfa. Sobre se retornar era força ou despeito disfarçado de força. Ela decidiu que ela não precisava saber a diferença. Eu vou. Ele assentiu. Voltou à sua correspondência. Não perguntou por quê. Ela não explicou. Isso também estava se tornando sua própria forma de linguagem entre eles. A estrada de volta para o território de Passionville era a mesma que ela havia percorrido 1000 vezes crescendo. Colinas familiares, vento familiar, mas agora ela viajava em uma carruagem real. Agora ela valia o brasão Verloc em sua coleira. Agora cada lobo que eles passavam na estrada parava e baixava a cabeça. Não para ela. Ela sabia disso. Para o rei ao seu lado, ainda assim ela sentiu a diferença em sua coluna. Eles chegaram no 3º dia da lua minguante. O salão territorial de Ashenale lhes deu os melhores aposentos de hóspedes. Lord Ashenale mesmo os encontrou no portão. Seu nervosismo tão visível que era quase uma 5ª parte na sala. Ela se desculpou para desempacotar. Kalin foi para a consulta com o Conselho Territorial. Ela estava sozinha no quarto de hóspedes por talvez 40 minutos. Então Meravain, que havia viajado com eles, porque Meravain havia decidido que uma luna recém-chegada em território hostil não deveria ficar sem sua governanta, bateu na porta. 3 cartões de visita, minha Luna. Ela os pegou. Leu cada um cuidadosamente, colocou-os na mesa lateral na ordem em que haviam chegado. Sentiu a particular clareza fria de entender exatamente por que eles vieram. Ela era a companheira do Alpha King Callan Thorne, agora. Era a única coisa que havia mudado. Não seu caráter, não sua inteligência, não a qualidade de seu julgamento ou a profundidade de sua capacidade. Apenas o nome que ela carregava e o lobo ao lado do qual ela estava. Ela recebeu os visitantes educadamente. Serviu chá. Falou muito pouco, ouviu muito cuidadosamente. Ao final da 3ª visita, ela entendeu a completa forma atual da política de Argenville, da maneira que você entende um tabuleiro de xadrez, quando você pode finalmente ver todas as peças de uma vez. Naquela noite, durante o jantar nas acomodações privadas, ela contou a Kalin o que havia aprendido. Os interesses de grãos da família Morvith, uma disputa de propriedade envolvendo a antiga posse Henderson.
Um boato de um novo imposto real sobre o comércio interpack que 3 chamadores separados haviam mencionado no que eles achavam que era passagem. Kellen largou a faca, ouviu tudo. Então o imposto é real. Meu conselho tem tentado confirmar o cronograma há 2 luas. Uma pausa. Como você obteve 3 fontes separadas de Metnite? Perguntei sobre os negócios de seus companheiros. Os lobos não guardam informações que presumem que uma ômega não pode usar. Algo se moveu no canto de sua boca. Não exatamente um sorriso, mas perto. Você deveria ter estado em todas as minhas reuniões de conselho na última década. Sim, você deveria ter me perguntado. Algo se moveu em seu rosto novamente. Ela estava aprendendo a ler aqueles pequenos movimentos da mesma forma que um caçador aprende a ler o vento. Naquela noite, um jantar de caça foi realizado no salão de Ashenville. O mesmo salão, a mesma sala de recepção, onde Riven Howlerin lhe perguntou se ela havia perdido a esperança. Ela usava um vestido verde escuro feito em Silverhold. Simples, bem cortado. Nada que gritasse por atenção, ficou perto o suficiente de Kalim para ser claramente presente, não decorativo. Ela estava conversando com a fêmea alfa de uma alcateia de fronteira sobre as rotas de grãos do norte quando ouviu. Risada de Reverend Howers. Ela o reconheceu antes de vê-lo. Essa cadência específica, fácil e performática, calibrada para salas como esta. Ela não se virou imediatamente. Terminou sua frase, pousou a taça com mão firme. Então ela se virou. Ele estava do outro lado da sala, Sarafene em seu braço, segurando o corte com 2 lobos que ela não reconheceu. Ele ainda não a tinha visto. Ela o observou por um momento. A facilidade dele, o conforto, o jeito que ocupava espaço como se o mundo tivesse sido arranjado especificamente para sua conveniência. Então Sarafene a viu. A expressão de Sarafene fez algo complicado. Surpresa. Então uma recalibração rápida. Então uma compostura muito deliberada que era pior do que qualquer um dos dois. Ela se inclinou, disse algo baixinho no ouvido de Riven. Riven se virou. Ele a viu. Seu rosto passou por 3 coisas. Reconhecimento. Então o começo daquele familiar calor presunçoso. Então algo que não era exatamente confusão, mas estava se movendo em direção a isso enquanto seus olhos seguiam para a esquerda e encontravam o Alpha King Kalin Thorne de pé a 4 pés de distância, em conversa com 2 dos senhores territoriais mais poderosos da metade ocidental do reino. A expressão de Riven pousou em algum lugar onde provavelmente nunca tinha estado antes. Desequilibrado. Ela foi para o lado de Kalin, não rapidamente, não com qualquer performance. Ela simplesmente se moveu para onde deveria estar. Kalin olhou para ela, registrou algo em seu rosto e, sem quebrar sua frase, colocou uma mão brevemente em sua parte inferior das costas. Um gesto tão pequeno e natural que poderia ter sido nada. Não era nada. E Raven observou aquilo acontecer. Ela olhou para ele do outro lado da sala. Ela não sorriu. Ela não rosnou. Ela simplesmente olhou para ele com o olhar calmo e nivelado de uma ômega que não tinha mais nada a provar e sabia disso. Riven desviou o olhar primeiro. O resto da noite, ela notou que ele ficava no lado distante da sala. Foi depois dos sinos da meia-noite, quando retornaram aos aposentos de hóspedes. A equipe havia deixado as lâmpadas acesas em pouca luz no corredor da frente. O território ficou quieto lá fora, não silencioso, mas diminuído. Os sons noturnos da alcateia Ashenville recuando para um murmúrio. Ela sentou no pequeno salão, tirou os chinelos, pensou no rosto de Riven Howlerin quando ele desviou o olhar. Ela esperava se sentir triunfante. Ela sentiu algo mais quieto do que isso. Algo quase triste. Não por Riven, não por ele. Ela lhe devia nada, nem mesmo a dignidade de seu luto. Mas pela ômega que ela tinha sido 2 temporadas de acasalamento atrás, aquela que acreditara em suas promessas, aquela que estruturara todo o seu futuro em torno de um lobo que tratava sua vida como uma posição de barganha e chamava isso de amor. Você ainda está acordada. Ela olhou para cima. Kalin estava na porta. Ele havia tirado o paletó formal, a gola solta. Ele parecia cansado de uma forma humana, do jeito que um lobo olha quando tem mantido uma forma o dia todo, e finalmente entrou em uma sala onde ele é permitido deixar essa forma por um momento. Eu estava pensando nele.
Em quem eu era quando o amava. Ela fez uma pausa. É estranho olhar para alguém de quem você tinha medo e achá-lo tão menor do que se lembrava. Kalin entrou no salão, não se sentou imediatamente, ficou perto do fogo, não inquieto, apenas presente, ocupando exatamente o espaço que ele ocupava e nada mais. Ele não valia seu medo então. Certamente não vale sua memória agora. Eu sei disso. Ela olhou para as próprias mãos. Saber e sentir são coisas diferentes. Sim. Ela olhou para ele, para a quietude dele, a firmeza. Havia algo na maneira como ele existia em uma sala que ela vinha notando há semanas. Algo que ela ainda não conseguia nomear. Ele não se apresentava. Ele não se moldava ao conforto dos observadores. Ele era exatamente ele mesmo neste exato momento. E ele esperava quietamente, sem exigência, que ela fosse o mesmo. O fogo crepitou lá fora. O último vento de verão pressionou contra as venezianas. E Hen, que entrara em um salão de Ashenville 4 luas atrás como um conto de advertência e agora estava sentada no mesmo território como sua aluna, entendeu algo pela primeira vez. A coisa mais pesada que ela carregou nessas últimas 2 temporadas não foi a vergonha. Foi a solidão de carregar a vergonha sozinha. E hoje à noite, pela primeira vez, outra pessoa estava no quarto com ela. Não consertando, não explicando, não pedindo que ela passasse mais rápido do que estava pronta. Apenas no quarto. Ela não disse nada disso em voz alta. Ela não precisou. Ela apenas disse baixinho: "Obrigada por voltar comigo." Kalin ficou quieto por um longo momento. "Então, eu sempre voltaria com você." E essa foi a frase que ela carregou para dormir naquela noite, aquela que repousava contra suas costelas como algo quente e lento. A primeira rachadura verdadeira no muro que ela havia construído 2 temporadas atrás, aquele que ela construíra bem, aquele que ela pensou que duraria para sempre. Eles retornaram a Silverhold na manhã do 5º dia, o céu baixo e cinza, o tipo de cinza que prometia chuva antes da noite e nunca entregava completamente. Eles retomaram sua rotina na fortaleza, o salão do amanhecer, a correspondência matinal, o trabalho constante de um território sendo desvendado em ambas as pontas. Mas algo havia mudado. Ela notou em pequenas maneiras. Ele começou a fazer perguntas antes que ela oferecesse opiniões. Ele começou a procurá-la no meio da tarde, apenas para caminhar pelo corredor da ala leste ao lado dela, enquanto ela revisava os resumos do dia. Ele começou uma vez, 2 vezes, e então com mais frequência, a pousar brevemente a mão em seu ombro ao passar por ela em sua mesa. Um único ponto de contato, nunca mais de 2 segundos, nunca enquadrado como nada. Ela contou tudo a ele. Ela não disse nada sobre nada disso até a noite em que ele retornou de Iron Ridge. Ele esteve fora por 4 dias. Uma disputa territorial sobre os direitos de madeira ao longo do Lago Norte. Ele enviou 2 cartas enquanto esteve fora. Ambas turvas, ambas sobre rotas comerciais que ela já vinha revisando. Ela respondeu ambas com as informações que ele solicitou. Nada mais. Ela não o pensou constantemente enquanto ele estava fora. Ela apenas o pensou na maioria do tempo, o que era uma distinção que ela estava fazendo para si mesma e para ninguém mais. Ela estava na mesa da biblioteca quando ouviu as portas da frente de Silverhold Keep se abrindo lá embaixo. Sua voz na entrada falando com o mordomo, suas botas nos degraus de pedra. Ela manteve os olhos no pergaminho à sua frente. Leu a mesma linha 4 vezes sem reter uma palavra. Ele apareceu na porta da biblioteca. "Você está de volta." As palavras saíram aproximadamente 1 segundo e meio antes que ela pudesse examiná-las. Viagem de última noite. Ele entrou na sala, colocou o casaco externo sobre o braço da cadeira, sentou-se em frente a ela, Iron Ridge, em grande parte resolvido. Ele esfregou a nuca. Um gesto que ela aprendeu que significava que algo o frustrara. "Uma parte ainda está se exibindo. Ele vai parar quando entender que eu não estou observando." "Você está observando?" "Não, eu estou aqui." As palavras eram práticas sobre a negociação. Ela sabia disso. E ainda assim, algo em seu peito fez algo completamente irracional quando ela as disse. Ela voltou ao seu documento. "Todos me olham um momento." Ela olhou para cima. Ele estava observando-a. Não o olhar avaliativo e catalogador dessas primeiras semanas. Algo diferente.
Mais direto, menos blindado. Você está bem? Genuinamente, era a mesma pergunta que ele lhe fizera em Ashenvale. Ela respondeu honestamente então. Ela tentou respondê-la a honesta certeza. Ele esperou. Algo mudou na forma como experimento este arranjo, e eu ainda estou... Ela parou. Escolheu suas palavras como escolhia tudo agora. Eu ainda estou tentando descobrir o que fazer a respeito. Kellen ficou muito quieto. Que tipo de mudança? O tipo, ela manteve a voz nivelada. O tipo que eu não contabilizei em nossos termos originais. O silêncio entre eles era diferente de tudo que já fora. Tinha peso, tinha temperatura. Ela podia senti-lo decidindo algo. Não rapidamente, nunca rapidamente. Ele não era um lobo que se movia rapidamente nas coisas que importavam. Ela sentou muito reta. Esperou. Recusou-se a ser quem quebrasse primeiro. Eu vejo. Finalmente. Você vê? Eu acho que sim, ele sustentou seu olhar. Eu estive em Iron Reach por 4 dias. Sim. Eu planejava retornar 2 dias antes. Sua respiração engatou. Ela segurou. Mas você ficou porque a negociação não havia terminado, então mais quieto, e porque eu não tinha certeza do que estava pensando em retornar. O fogo na biblioteca estalou uma vez. Lá fora, o primeiro vento de outono veio dos mouros ocidentais e pressionou contra as altas janelas em arco. Ela se tornou ciente de que seu pulso estava fazendo algo complicado, que ela não tinha absolutamente nenhuma autoridade sobre ele. Kalin, seu nome em sua boca, parecia diferente do que parecia 2 meses atrás. Nós fizemos um arranjo muito específico. Nós fizemos. Não incluía isso. Não, não incluía. E você me disse que exigia honestidade. Eu fiz. Então eu serei honesta. Ela manteve a voz o mais nivelada que conseguiu. Eu não sei o que isso é. Eu não sei se é apenas proximidade e o hábito natural que uma ômega desenvolve de se apegar a quem está presente e decente. Eu não sei se o que estou sentindo é real ou se é apenas. Ela parou. Eu já estive errada antes sobre o que pensei que sentia. Eu acreditei em tudo que Rivenhauerin me disse. Eu estava certa e eu estava completamente para as próprias errada. Ela olhou para as próprias mãos. Então você entenderá se eu não confiar muito na minha própria certeza agora. Kalin inclinou-se ligeiramente para a frente. Essa é a coisa mais honesta que alguém já me disse nesta fortaleza. Bom, porque eu não tenho interesse em adicionar lobos para lhe dizer o que você acha que quer ouvir. Ele olhou para ela por um longo momento. O que você precisaria para confiar nisso? Tempo, continuou ela. Honestidade. Nenhuma pressão em nenhuma direção. Ela encontrou os olhos dele, e você me dizer se está sentindo algo em vez de me deixar perguntar se imaginei isso completamente. Ficou quieto por um momento, então, você não imaginou isso. 3 palavras, planas, sem adornos, totalmente certas. Ela sentiu as palavras pousarem em algum lugar atrás de suas costelas e ficarem lá. Você já ouviu uma verdade falada tão claramente que percebeu que cada promessa romântica que você já recebeu antes carregava o peso de uma mentira que você não conseguia nomear? Tudo bem. Sua voz firme. Ela estava orgulhosa disso. Então prossiga com cuidado, concorde e honestamente sempre. Eles sentaram com isso. A nova forma da coisa entre eles, ainda sem nome, mas não mais não sentida, não mais fingida. 3 dias depois, uma carta chegou que mudou tudo. Fim da manhã, outono, luz fina e honesta através das janelas da biblioteca. Ela estava separando a correspondência da semana. Kalene estava no salão do Conselho Leste, não retornaria até o jantar. A carta era endereçada a Alpha King Kallenthorne, selada com o brasão do Conselho Real de Terras, o que significava que exigia sua atenção pessoal, exceto que por baixo. Em uma pequena RAM, Kai forneceu a Luna Ranthorne para revisão concorrente, o que era novo, o que significava que alguém começara a se dirigir formalmente a ela em negócios reais, o que significava um aliado ou algo pior. Ela a abriu. Leu o primeiro parágrafo. Leu novamente. Sentou-se muito quieta porque a carta era de um lobo chamado Draven Morvath, conselheiro júnior do Conselho Real de Terras, filho recentemente nomeado de Lady Morvath, do território de Ashenale. E Draven Morvath estava escrevendo para informar a coroa que ele havia entrado na posse de documentos sugerindo irregularidades na cadeia de títulos original da propriedade Northmore Hollow.
A terra de seu pai, a terra de seu pai, que estivera na linhagem Ren por 40 estações, que seu avô havia limpado com as próprias mãos ensanguentadas, sobre a qual seu pai havia construído a casa de pedra de Northmoor após um inverno tão brutal que 3 posses vizinhas perderam tudo. Draven Morth estava escrevendo para dizer que algum antigo acordo de fronteira pode nunca ter sido devidamente registrado, que a faixa norte da propriedade pode não pertencer, em qualquer sentido legal estrito, à família Ren. Ela colocou a carta com muito cuidado, porque suas mãos estavam fazendo algo novo, não tremendo. Algo pior que tremer, ficando frio, o frio da fúria, que era uma temperatura diferente. Ela aprendera a reconhecer a diferença. Mas quando Kalin retornou naquela noite, ela tinha a carta, 3 dos antigos livros de contabilidade de seu pai que trouxera para Silverhold, e uma página completa de anotações espalhadas pela mesa da biblioteca. Ele entrou, olhou para o arranjo, sentou-se sem perguntar. Mostre-me. Ela lhe mostrou. Ele leu a carta Morvith 2 vezes. E então se sentou. Isso é retaliação. Sim. Por que especificamente? É o que pretendo descobrir. Ele não tem base legal. Um conselheiro júnior não tem autoridade para iniciar uma visão de título. Ele não precisa de base. Ele não precisa de base. Ele precisa de barulho. Ele precisa de barulho suficiente para que um credor real fique nervoso, ou os murmúrios comecem a falar, ou a saúde de meu pai sofra, enquanto a questão permanece sem solução. Ela manteve a voz nivelada. Ele precisa da aparência de um problema, não da substância. Kalin ficou quieto. Então a terra de seu pai é a honra de sua família. Sim, e sua honra por extensão. Sim, ele se recostou. Então não vamos permitir. Não eu, nós. Ela não comentou sobre o pronome. Ela simplesmente o registrou, o jeito que ela registrava cada pequeno movimento na linguagem entre eles. Preciso voltar para Northmoor Hollow, a caixa de títulos original de meu pai. Se houver um acordo de fronteira não registrado, preciso saber qual foi e quem mais estava presente quando foi feito. Antes que Draven Morvath tenha tempo de construir sua história em torno de quaisquer fragmentos que ele pensa ter. Ao amanhecer do dia depois de amanhã, nós vamos juntos. Não era uma pergunta. Ela o olhou, sustentou seu olhar sem pestanejar. Sem qualificação. Nós vamos juntos. Porque em algum momento nas últimas semanas, ela parara de conseguir ver a fronteira entre as lutas dele e as dela. Eles deixaram Silverhold Keep ao amanhecer. A estrada para Northmoor Hollow corria 3 dias para sudeste. Através do país da colheita, passando por fazendas da Alcateia, trazendo o último grão de outono. Através da velha floresta de pinheiros que marcava a borda sul das terras reais. Ela não leu nesta viagem. Sentou-se com as mãos no colo e pensou em Draven Morvath, em Lady Morvath, na espécie particular de crueldade que se vestia de legalidade e esperava ser recebida educadamente. Pensou nas mãos de seu pai naquela terra, nos anos, nas horas de limpar pedras do campo do norte com as próprias costas. O inverno em que ele quase perdeu a mão resgatando um bezerro órfão de um riacho congelado porque os gado eram sua única riqueza restante. Aquela terra não era propriedade, era o registro inteiro de uma vida. Não isso também. Kalin sentou-se em frente a ela na carruagem. Não ofereceu falso conforto porque ele entendera. Ela o viu entender que falso conforto era uma forma de condescendência. Ele não buscava coisas. Ele simplesmente sentou com ela na dificuldade delas. Era uma linguagem que ela ainda estava aprendendo a falar fluentemente, uma linguagem que nunca lhe fora oferecida antes. Em algum momento no segundo dia, ele disse: seja o que for que esse acordo de fronteira diga, nós cuidaremos disso. Seja o que for que Draven Morva pense que tem, nós responderemos. Você ainda não sabe o que diz. Não, mas eu te conheço, e eu sei que se houver uma resposta, você a encontrará antes que qualquer lobo naquela região pense em procurar. Ela não disse nada por um momento. Observou as cristas de pinheiros passarem. Sentiu a fúria fria em seu peito começar a se reorganizar em algo mais afiado, algo mais útil. Você está certa. Eu geralmente estou. Ela olhou para ele. Algo em seu peito fez a coisa complicada novamente. Não empurre isso. E pela primeira vez, a primeira vez em todas as luas que ela o conhecera,
Kalin Thorne sorriu, não o quase sorriso, não a borda de calor que ela havia catalogado e guardado. Um sorriso real, breve, sem guarda, completamente e inteiramente dele. Ela se virou de volta para a janela antes que ele pudesse ver o que isso fazia em seu rosto, mas ela também estava sorrindo. Northmore Hollow estava exatamente como ela o deixara, menor do que se lembrava. O jeito que os lugares sempre pareciam menores depois que você viveu em um lugar maior, mas quente no jeito particular de uma casa que fora amada por 40 estações. Seu pai os encontrou na porta. Ele perdera peso desde o verão. Ela viu imediatamente em seu rosto, no jeito que seu casaco ficava em seus ombros, no jeito cuidadoso que ele descia os degraus da frente. Como um lobo que aprendeu a negociar com seu próprio corpo, ela o abraçou, segurou meio segundo a mais do que normalmente faria, sentiu-o dar tapinhas em suas costas, do jeito que fazia desde que ela era filhote. Você não precisava viajar todo esse caminho. Sim, eu precisava, papai. Ele olhou além dela. Para Kalin, os dois alfas haviam se encontrado apenas brevemente na cerimônia de acasalamento, uma introdução comprimida pelo momento. Seu pai estendeu a mão. Kalin a pegou. Algo passou entre eles naquele aperto. Algum tipo de avaliação alfa, a medição de peso e caráter que os velhos lobos conduziam em 3 segundos e confiavam completamente. Seja o que for que seu pai encontrou, entrem. Se ela está trazendo chá. A caixa de títulos estava na gaveta inferior da escrivaninha de seu pai, onde ela havia arquivado no verão em que começara a assumir os registros da casa. Abaixo dos pergaminhos de impostos e da correspondência do agrimensor da década anterior, ela colocou na mesa, abriu-a, passou por ela sistematicamente, do mais antigo ao mais novo, um documento de cada vez, lendo cada palavra. Em vez de escanear pelo que esperava encontrar, Kalin ficou de um lado, não pairou. Ele trouxe sua própria correspondência, trabalhou tranquilamente no pequeno assento da janela. Seu pai sentou-se junto ao fogo em sua velha cadeira, Scheller observando-a com a expressão de um lobo que reconhecia uma versão de si mesmo e de sua própria filha, e achava isso reconfortante e doloroso. Ela encontrou a anotação de fronteira 20 minutos depois, exatamente onde a havia arquivado. Página dobrada em 5, uma pesquisa de fronteira do que a nota marginal de seu pai datava como o inverno de minha 30ª estação, conduzida por um lobo chamado Harlon Price, em nome da propriedade Hen. A anotação em sua própria mão na margem dizia: ver acordo adjacente de véu. Ela encarou aquela palavra por 3 segundos completos. Véu, papai. Sua voz estava firme. O que foi o acordo de véu? Seu pai olhou do fogo. Sua expressão mudou. Algo se movendo através dela que ela não conseguia nomear imediatamente. Não culpa, não medo. Algo mais antigo, mas mais complicado. Onde você encontrou isso? Esta pesquisa de fronteira. Você escreveu a anotação você mesma. O que isso significa? Ela trouxe a página para ele. Seu pai a pegou, segurou-a, não precisou lê-la porque já sabia cada palavra. Era um acordo de fronteira com o velho mestre Veilho. Ele fez uma pausa. Havia uma faixa de terra disputada, à borda leste do Campo do Norte, cerca de 40 passos de largura, o comprimento da fronteira. O velho mestre Veilho e eu concordamos em deixá-lo não registrado. Palavra de lobo entre nós. Nenhum deles registrou nada formalmente. Ela olhou para ele, um acordo de fronteira não registrado. Em 40 passos de terra não era nada na época. O velho mestre Veilho não queria a terra. Ele simplesmente queria a disputa resolvida pacificamente. Ele estava morrendo naquele inverno. Ele não queria sobrecarregar seu herdeiro com uma disputa contínua. Papai, ela manteve a voz muito nivelada. O velho mestre Veilho está morto. Sua família agora inclui Sarah Fanny Veilho, que acabou de se vincular formalmente a Riven Howerin. Ela observou o rosto de seu pai, a forma dele pousando, e Draven Morth, cuja mãe colecionava queixas contra nossa família desde antes de eu nascer. Assumiu uma posição no Conselho Real de Terras e aparentemente decidiu que este antigo acordo não registrado vale a pena reviver. O silêncio na sala era o silêncio particular de algo se encaixando. Kalin levantou os olhos de sua correspondência. Ele tinha ouvido tudo.
Seu rosto estava imóvel, mas seus olhos haviam se aguçado para o foco preciso que ela aprendera a reconhecer como ele pensando 3 lances à frente. Não é uma reivindicação legal. Sua voz era baixa. Um acordo não registrado não tem peso em nenhum tribunal territorial. Não precisa, disse ela. Precisa criar dúvida. Dúvida suficiente para que um juiz real atrase uma decisão ou um credor fique nervoso. Ou os lobos certos no pacote ocidental comecem a sussurrar. Ela olhou para seu pai. Quantos lobos sabiam sobre esse acordo? Seu pai pensou. O velho mestre veio, eu. Harland Price, o topógrafo, e o filho do velho mestre veio, Walter Vail. Contei a Walter Vail quando seu pai faleceu. Por cortesia. Walter Vail, disse ela, pai de Sarah Fanny Vail. Sim. E pelo arranjo de acasalamento com a família Helen, agora a Riven. Todos os 3 se sentaram com aquilo por um momento. Então, disse Kalin, Riven, Helen, Sarah Fanny, Vail, Walter Vail e Draven Morph. 4 famílias, disse ela, alinhadas contra nós em torno de uma única fronteira não registrada de 30 ações atrás. Qual delas começou isso? Draven Morvath. A carta veio dele. Então Draven Morvath quer algo da coroa que esta pressão pretende garantir. Ela ficou fria novamente. O bom frio, o claro frio. Ele está solicitando a concessão territorial ocidental. As terras florestais não reclamadas acima da fronteira de Iron Reach. Kalin ficou muito quieto. Eu recusei endossar essa aplicação 8 luas atrás porque os números não batiam. Seus apoiadores eram empresas de fachada. E quando perguntei diretamente a ele sobre a fonte de financiamento, ele mentiu. Ela absorveu isso. Então isso não é sobre a terra do meu pai. Não, é sobre me pressionar a retirar minha objeção, tornando a situação familiar do meu companheiro cara o suficiente para que um acordo se torne o caminho mais fácil. Ele me subestimou. Kellen olhou para ela. Ele nos subestimou a ambos. Seu pai fechou os olhos, fez um pequeno som. Baixo e cansado, colocou a página de levantamento de fronteira no braço de sua cadeira. Ela, me desculpe. Eu não pensei que aquele acordo antigo jamais. Não é culpa sua, papai. Ela atravessou até ele, pegou a página suavemente de sua mão. Você fez um acordo razoável com um lobo em quem confiava. Que a família dele escolheu armar não é um reflexo sobre você. Ela encontrou os olhos dele. Mas preciso que você diga tudo, cada detalhe. Cada lobo que estava presente, tudo que Harlan Price disse antes e depois de registrar a pesquisa. Tudo, papai. Tudo bem. Tudo, papai. Mesmo as partes que parecem sem importância. Ele lhe disse. Levou quase 1 hora. Ela ainda estava pensando nisso às 11 badaladas naquela noite, quando ouviu a batida em sua porta. Ela abriu. Kalin estava no corredor, casaco tirado. Uma carta na mão, uma expressão que ela aprendera a ler como algo aconteceu. Draven Morvath protocolou. Ela pegou a carta. Leia de novo. Não uma reivindicação formal, uma investigação pública junto ao registro de terras real, solicitando revisão do título da fronteira norte de Northmoor Hollow. Ele se moveu rápido. Ele sabia que estávamos vindo. A voz de Kellen era baixa. Alguém o informou. Ela olhou para cima. Quem o informou que estávamos vindo? Eu enviei um aviso para Aldrich Fenn, para meu principal conselheiro, para que ele pudesse lidar com certos assuntos de arbitragem em minha ausência. Aldrich Fenn, disse ela, que quase lhe custou Black River Ridge. A mandíbula de Kalina apertou, apenas ligeiramente, apenas o suficiente. Eu descobrirei pela manhã. Faça isso. E pela manhã, preciso que você me coloque na frente do registro de terras real antes que a investigação de Draven Morvath seja formalmente registrada. O registro abre às 8h, então estaremos lá às 8h. Ele olhou para ela. Ara, nós cuidamos disso. Kalin, nós cuidamos disso. Eu sei. Ele parou. Olhou para ela por mais um momento. Obrigado por não desmoronar. Eu desmoronarei quando terminar. Sou muito eficiente nisso. Algo cruzou seu rosto. Não exatamente um sorriso, mas seu vizinho imediato. Estarei pronta às 7h, à sexta. Quero revisar os procedimentos do registro antes de entrarmos. Ele aceitou isso sem argumentar. Ela fechou a porta.
Sentou-se na pequena escrivaninha no canto e começou a redigir o argumento que precisaria fazer no registro de terras real pela manhã, porque havia uma coisa que Draven Morvath falhara em entender sobre a ômega que ele estava visando. Os lobos, que passaram 2 temporadas de acasalamento tentando quebrá-la, haviam, ao fazer isso, ensinado exatamente como sobreviver ao quarto. O registro de terras real ficava na borda leste do quarteirão administrativo de Silverhold, um longo edifício de pedra cinzenta com janelas estreitas e um pórtico desgastado por 4 gerações de peticionários. O escriturário, que abriu a porta da frente às 6 horas, eu não esperava ninguém por mais 1 hora, fez seus sentimentos sobre isso serem conhecidos através de uma série de silêncios pontuais. Kalin entregou-lhe um cartão. Os silêncios pararam. Ela colocou seus documentos no balcão. A escritura original de Norend, arquivada no verão em que Northmore Hollow foi limpa pela primeira vez, a pesquisa de fronteira com a nota marginal de seu pai, um relato assinado do antigo acordo de véu que ela transcreveu de seu pai na noite anterior, e 3 páginas de sua própria análise, cruzando a anotação de fronteira com a linguagem oficial da pesquisa. Cada selo em ordem, cada data consistente, cada testemunha viva no momento da assinatura, o que era mais do que Draven Morvath podia dizer sobre sua posição. O registrador sênior chegou às 7 horas, um velho lobo chamado Elder Von. Pequenos óculos redondos, 60 estações neste escritório. Herdeiro de um lobo que acreditava profundamente em procedimento e menos profundamente em charme. Ela apreciava procedimento. Procedimento era algo com que você podia trabalhar. Elder Von. Preciso que você entenda a sequência dos eventos. Antes que a investigação de Draven Morvath seja formalmente registrada. Ele olhou para ela por cima dos óculos. Ele tinha o olhar de um lobo que não estava acostumado a ômegas, apresentando argumentos de título em seu registro ao amanhecer. Kalan sentou-se ao lado. Não disse nada. Essa foi, ela entendeu, uma escolha deliberada dele, tornando visível em uma sala cheia de alfas, que instintivamente o defeririam, que ele estava deferindo a ela. Foi uma das coisas mais significativas que ela já ouviu fazer. Ela apresentou a Elderorn metodicamente. A escritura original, irrepreensível, arquivada na estação correta, assinada por 3 testemunhas cujos nomes apareciam nos registros sobreviventes da Alcateia. A pesquisa, arquivada corretamente, registrada sem objeção, a anotação marginal, uma anotação privada em sua própria mão, referindo-se a um acordo que nunca fora registrado, porque ambas as partes haviam escolhido não registrá-lo. O que significava, sob a seção 14, parágrafo 3, que nunca entrou na cadeia legal de títulos. E a investigação de Draven Morvath, arquivada não por qualquer lobo com legitimidade real, mas por um conselheiro júnior cuja família tinha um histórico documentado de queixas contra a propriedade Ren. A solicitação de concessão florestal ocidental de Tano fora pessoalmente recusada pelo Alpha King 8 luas atrás. Elder Von ouviu. Leu os documentos. Leu-os novamente. A investigação foi protocolada à primeira luz desta manhã. As portas do registro real fechavam-se com um baque surdo atrás deles. Lá fora, o ar de outono era fresco, e os sinos de 9 badaladas ecoavam pela cidade. A questão de saber se Draven Morvath tinha o direito de iniciar um inquérito de propriedade pairava no ar. O Draven Morvath não tem qualquer interesse legal na propriedade, disse Ara, a voz baixa mais firme. Ele não é requerente, nem herdeiro, nem credor. É apenas um conselheiro júnior com uma queixa pessoal. O ancião Von, um lobo de semblante severo e olhos penetrantes, olhou para Kalin. O instinto de um alfa, treinado por anos de lealdade à hierarquia, fê-lo procurar a confirmação do rei alfa. Kalin encontrou seu olhar, sem um único movimento. A minha companheira apresentou a posição legal completa, disse Kalin, a sua voz calma e segura. Não tenho mais nada a acrescentar, ancião Von. O ancião Von voltou a olhar para... Havia uma centelha de ceticismo nos seus olhos, mas também um sinal de que estava a considerar. Precisarei de consultar o código do registro. Seção 14, parágrafo 3. Requisitos de legitimidade para inquérito de título. Houve uma pausa.
O ancião Vão virou-se para o seu jovem escriturário. Traga-me o código do registro. No final, o ancião Vão não tomou uma decisão imediata. Era demasiado cauteloso para isso. Mas concordou em manter o inquérito de Draven Morvat em revisão, pendente de uma determinação de legitimidade. Isso significava que o nome de Draven Morvat não apareceria nos registros públicos até que o ancião Vaughn se sentisse satisfeito com a questão processual. Era tempo ganho. Ara abriu a porta pesada para Kalin e eles saíram para os degraus de pedra. Seção 14, parágrafo 3, disse Kalin, a sua voz baixa. Enquanto dormias eu li o código. Ele, surpresa, disse-me que estaria pronta às 6 badaladas. Kalin hesitou. Pensei que querias dizer que estaria pronta para sair com o meu manto posto. Ara sorriu ligeiramente. Da próxima vez, assuma que quero dizer o trabalho. Kalin olhou para ela por um longo momento. Alderic Fenn estava a passar informações. Recebi confirmação esta manhã, antes das 5 badaladas. Uma mensagem do Conselho do Leste. Ele divulgou os nossos planos de viagem a um lobo chamado Branvich. Ara absorveu a informação. Que trabalha para o conselho da família Morvith? Há quanto tempo? Pelo menos uma estação? Perguntou ela. Uma estação, respondeu Kalin. Ara ponderou sobre isso. Que casos Alderic Fenn tinha tocado? Que informações tinham passado por ele? Que danos tinham sido feitos, silenciosa e invisivelmente, ao longo de 5 luas? Precisas de saber tudo o que ele tratou, disse Ara. Eu sei. E precisas de um conselheiro em quem possas confiar, disse Kalin. Tens algum? Estou a começar a pensar, disse Kalin, olhando diretamente para ela, que tenho tido um há várias luas e não o tenho usado corretamente. Ara olhou de volta para ele. Eu não sou conselheira. Não. És melhor que conselheira. Tu és a loba em quem confio. As palavras assentaram, simples e sem adornos, da forma como ele dizia tudo o que importava. Ara sentiu-as a assentar no lugar onde algo trancado tinha estado a desenrolar-se lentamente desde a biblioteca. Tudo bem, disse Ara, a sua voz baixa. Então vamos descobrir o que mais ele tocou. Virou-se e caminhou. Kalin pôs-se a seu lado, não atrás, nem à frente. Ao lado. Os ficheiros de Alderic Fenn levaram 3 dias a ser examinados. Ara não dormiu muito durante esses 3 dias. Trabalhou na secretária na Câmara Oriental da Fortaleza de Silverhold. Com um novo conselheiro de Kalin, um lobo perspicaz e silencioso chamado Cassian Riv, em quem Kalin confiava há anos a um nível secundário e que tinha elevado de repente. O que encontraram foi pior do que ela esperava e melhor do que temia. Alderic Fenn não tinha traído nada catastrófico. Não houve divulgações decisivas, nem sabotagem deliberada de grandes procedimentos. O que ele tinha feito era mais silencioso. Um gotejar constante de inteligência secundária, informação de timing, horários de viagem, posturas de negociação, o tipo de informação que não ganha batalhas de imediato, mas diz aos rivais quando está sobrecarregado e onde pressionar. A família Morvith tinha estado a pressionar durante 8 luas, à espera de um momento em que Kalin estivesse suficientemente sobrecarregado para que um ponto de pressão na sua vida pessoal criasse uma distração do seu governo territorial. Esse momento tinha sido ela. Tinham pensado que o acasalamento seria o seu ponto fraco. A decisão do ancião Vaughn sobre a legitimidade veio no 4º dia. O inquérito de Draven Morvat tinha sido negado. Sem um interesse legal direto na propriedade de Northmore, ele não tinha o direito de solicitar uma revisão de título. O inquérito foi arquivado antes de ter sido formalmente registrado. Mas Draven Morvat não parou por aí. O que ele fez a seguir não chegou como um processo legal, chegou como rumor do tipo que se move entre os pacotes nobres Silverclaw como fumo debaixo de uma porta fechada, sem fonte em todo lado ao mesmo tempo. Na semana seguinte, 3 lobos separados mencionaram a 3 senhores territoriais separados que havia questões sobre o acasalamento Thorne. Que Ranthorne tinha trazido passivos ocultos para a união. Que o rei Alpha Kalin talvez tivesse agido precipitadamente. Nada disso estava ligado a um nome. Tudo projetado para causar danos que não podiam ser respondidos porque não podiam ser formalmente abordados. Ara ouviu falar disso primeiro através de Meravine.
Depois, através de 2 dos lobos que visitavam com uma particular energia de visitantes a trazer más notícias que achavam algo satisfatório. Ela ouviu tudo, agradeceu aos seus visitantes, serviu chá excelente e no momento em que eles saíram, foi procurar Kalin. Ele estava no seu escritório. Ela fechou a porta. Draven Morvat está a falar, disse Ara. Eu sei. Cassie e Reeve informaram-me há 1 hora, disse Kalin. Ele não está a fazer reivindicações legais. Está a fazer reivindicações sociais, o que significa que não o podemos responder numa câmara judicial. Ara ficou em frente à secretária. Temos que o responder numa sala. Kalin olhou para ela. Que tipo de sala? Do tipo que os pacotes nobres Silverclaw prestam atenção. A reunião da lua de inverno é em 3 semanas. Todos os lobos neste reino que importam estarão lá. Nós já comparecemos a reuniões antes. Não assim, disse Ara. Comparecemos como um arranjo funcional. Desta vez, comparecemos como o que realmente somos. As palavras pairaram entre eles. Kalin manteve o seu olhar com a atenção total e desprotegida que ela tinha vindo a entender ser o seu registro mais íntimo. E o que somos realmente? Perguntou ele, quieto e direto. Ara tinha pensado em como dizer isto durante 3 dias. Nenhuma das 8 versões que ensaiou estava certa. Por isso, disse a coisa simples. Eu amo-te. Kalin não se moveu. Eu não tensionei. Tentei bastante não o fazer, mas tenho te visto a escolher a honestidade em vez da conveniência todos os dias durante 4 luas. Tenho te visto a ver-me realmente, não a versão de mim que é útil ou apresentável ou estrategicamente vantajosa. Ela fez uma pausa, endireitou-se. Eu amo-te, e acho que devia saber antes de entrarmos nessa reunião, porque não quero que estejas ao meu lado sob falsos pretextos. Não outra vez. Nunca mais. O tremor foi muito quieto. Kalin levantou-se da secretária, contornou-a, parou à frente dela, mais perto do que ele normalmente ficava. Eu disse-te na biblioteca que não tinhas imaginado isso. Disseste-me para não imaginar que era ausente. Isso não é a mesma coisa. Voltei de Iron Reach um dia completo mais tarde do que a negociação exigia. Ara olhou fixamente para ele. Disseste que a negociação se prolongou. Essa não foi toda a verdade. A negociação concluiu na 3ª manhã. Sentei-me na casa de hóspedes de Iron Reach nesse 4º dia, sozinho, porque precisava de mais um dia para entender para que estava a voltar para Silverhold, antes de te dizer algo que não pudesse retirar. E entendeste? Sim. Percebi que passei todos os dias da minha vida adulta a construir coisas, territórios, rotas comerciais, conselhos, estruturas que me sobrevivem, e que pela primeira vez em 20 estações estava na presença de algo em que queria construir, em vez de construir à volta. Ele fez uma pausa. Tu não és uma componente da minha vida, Ara. Tu és o objetivo dela. A sua garganta apertou-se. Ela não ia chorar. Tinha feito uma política sobre isso há muito tempo, mas algo dentro do seu peito, que tinha passado 2 estações de acasalamento enrolado à volta de si mesmo, estava silenciosamente, completamente a soltar-se. Isso, disse ela, é a coisa menos performativa que alguém alguma vez me disse. Bom, eu quis dizer cada palavra dele. A primeira vez que ela tinha tocado no seu rosto com intenção, ele inclinou-se ligeiramente para ela, da forma como um lobo faz quando tem tido cuidado por muito tempo e finalmente lhe é permitido parar. Vamos à reunião. Sim. E depois vamos renegociar o nosso arranjo novamente. Algo moveu-se no rosto dele, totalmente quente. Que termos? Melhores. A reunião da lua de inverno foi o evento em torno do qual o calendário nobre Silverclaw se organizava. 300 lobos nos seus melhores trajes. Todas as alianças e rivalidades do reino presentes e a circular. O tipo de reunião onde reputações eram feitas e desfeitas. Entre o primeiro prato de caça e o brinde final, Ara usava um vestido encomendado especificamente para essa noite, verde floresta profunda, com costuras prateadas nas bainhas. Nada que executasse, nada exceto confiança completa na loba que o usava. Usava o pingente de companheira prateado que a sua mãe lhe dera aos 16 anos. Chegaram exatamente a horas porque ela decidira que entrar numa sala como se tivesse um lugar melhor para estar era um gesto para lobos que precisavam de ser vistos a chegar.
Ela não tinha interesse em ser vista a chegar. Tinha interesse em ser vista. Eles foram vistos. Ela sentiu a sala ajustar-se no momento em que entraram, diferente do ondular em Ashenville no verão. Desta vez, a multidão estava a ajustar-se aos dois, a forma como se moviam, a qualidade de atenção que davam um ao outro, a algo que era aparentemente visível do outro lado do salão. Em 20 minutos, 4 lobos separados tinham feito questão de vir falar especificamente com ela, não como um apêndice, não como aluna conveniente de Kalin, como uma loba digna de ser falada. Ela estava a falar baixinho com Cassie e Reeve, perto das altas janelas arqueadas quando sentiu a temperatura da sala mudar. Draven Morvath tinha chegado. Era mais novo do que ela imaginara das suas cartas. Talvez 35 estações, bem vestido, com a confiança cuidadosamente mantida de um lobo habituado a que as salas o recebessem bem. Ele estava a examinar a multidão com a atenção particular de um lobo à procura de um alvo específico. Encontrou Kalin primeiro. A sua mandíbula apertou-se. Depois encontrou-a. O que quer que ele tenha visto no seu rosto, ela manteve-o inteiramente neutro. Fê-lo hesitar apenas por um momento, apenas o suficiente. Ela desculpou-se de Cassian Reeve, atravessou a sala, não em direção a Draven Morvath, mas em direção a Kalin, que já se tinha movido para uma posição que não era nem confrontacional nem recuante. Chegou ao seu lado, tomou o seu lugar ao lado dele. Draven Morvath aproximou-se. Tinha composto a sua compostura quando chegou até eles, a hesitação desaparecida, a confiança reconstruída. Senhor, disse Morvath, não sabia que Vossa Majestade estaria a assistir este ano. Conselheiro Júnior Morvath, já conheceu a minha aluna. Draven Morvath olhou para ela. Os seus olhos percorreram-na uma vez avaliando, calculando. Miss Henluna Henthorne, disse Ara, agradavelmente. Claramente, uma pequena bitch. Claro, as minhas desculpas. Nenhuma necessária. É um erro comum entre lobos que não atualizaram a sua compreensão de uma situação. Ela fez uma pausa. Como está a progredir a sua candidatura ao Concessão de Madeira Ocidental, Conselheiro Júnior? A gentileza estava a enfrentar a luta. Houve alguns atrasos. Lamento saber disso. Ou, particularmente, dado os compromissos financeiros que fez antecipando a sua aprovação. Isso deve criar pressão considerável. Os olhos de Draven Morvath ficaram muito imóveis. Não tenho a certeza do que... O ancião Vaughn envia os seus cumprimentos, aliás, disse Ara. Tivemos uma conversa dessas no Registro Real de Terras na semana passada. Ele é um lobo minucioso, muito comprometido com a precisão processual. Ele mencionou que inquéritos apresentados sem legitimidade adequada tendem a criar mais problemas para o requerente do que para o sujeito. Algo sobre como os registros de registro refletem no julgamento de um conselheiro júnior. Ela inclinou a cabeça. Quando os desafios de legitimidade são registrados, imagino que isso seja relevante na sua posição profissional. Draven Vin Morvath ficou muito quieto. À volta deles, a reunião continuou seu ruído quente. Mas o pequeno círculo de espaço que eles ocupavam tinha desenvolvido a quietude de um confronto a ser conduzido inteiramente em subtexto. Agi de boa fé. O registro discordou oficialmente, o que significa que qualquer lobo que investigue a sua conduta profissional encontrará um processo falhado sem legitimidade, em vez de um inquérito bem-sucedido. Isso é um pé infeliz para uma nomeação real. A mandíbula de Draven Morvath mexeu-se. Isso é uma ameaça, Luna. É uma observação. Faço-as frequentemente. O meu companheiro acha útil, disse Kalin ao lado dela. Ele não disse nada. Ele não precisou. Draven Morvath olhou para ele. Kalin encontrou o seu olhar com a atenção calma e immovível de um lobo que já tinha ganho. Desfruta da reunião, conselheiro júnior, disse Kalin. Draven Morvath partiu, pousar brevemente na parte inferior das suas costas, quente, presente, e depois retirou-se. Alderic Fenn, disse Ara baixinho. Cash e Reeve vão tratá-lo amanhã. Demissão formal. E uma carta ao Conselho Real de Conselheiros sobre a conduta dele e a Madeira Ocidental. Falei com 2 membros do Conselho de Aprovações antes de virmos hoje à noite. Eles agora estão cientes da conduta subjacente à candidatura de Draven Morvath. Não será aprovada. Ara absorveu isso.
A dívida de Draven Morvath viria a vencer. A sua alavancagem tinha desaparecido. O registro de Joshua continha agora um inquérito falhado sem legitimidade e uma candidatura que seria negada por motivos de conduta. Ele apontou para o acasalamento Thorne. Acertou nada exceto ele próprio. Acabou? Perguntou Ara. A ameaça imediata? Sim, mas não inteiramente. Lobos como Draven Morvath não param. Eles recalibram. Vemo-lo a chegar da próxima vez. Sabemos como ele se move agora. Ele olhou para ela. Nós. Ela notou isso todas as vezes. A facilidade com que saía dele agora. Vamos, disse Kalin. O magistrado com quem eu estava a falar quer apresentá-la a alguém. Quem? Um conselheiro de terras que pode ser mais útil do que Aldrich Fen alguma vez foi. Já o combinei. Kalin olhou para ela. Quando combinaste isso? Há cerca de 40 minutos. Enquanto falavas com os senhores do Grão do Sul. Ele abanou a cabeça lentamente, não em exasperação, mas em algo que parecia, se ela o estava a ler corretamente, e ela tinha se tornado fluente nele, algo notavelmente parecido com alegria. Lhe dera o caminho, disse ela. Deixaram a reunião da lua de inverno às 11 badaladas. A viagem de carruagem de volta para Silverhold Keep foi silenciosa, da forma como os seus silêncios se tinham tornado cheios. O silêncio de dois lobos que já não precisavam de preencher o espaço entre eles com ruído. O seu pai já estava a dormir nos aposentos de hóspedes quando chegaram. Ele tinha viajado de Northmoor para estar perto dela durante o inverno. Ela insistira. Ele não lutara com ela sobre isso, o que lhe dizia mais do que qualquer relatório médico sobre quanto tempo restava. A fortaleza estava quieta, as grandes pedras quentes das lareiras acesas abaixo. Ela ficou no vestíbulo, tirou as luvas, pensou nas últimas 4 luas, na sala de recepção de Ashenvale, no jardim. O contrato, assinado numa secretária silenciosa sob a luz do luar crescente. A biblioteca. As palavras, não imaginaste isso. Northmoor Hollow. O registro real de terras às 6 badaladas. O rosto de Draven Morvath na reunião. Percebendo que ele tinha calculado mal tudo, ela pensou em Rivenhower algures no reino Silverclaw esta noite, e descobriu que não sentia nada sobre ele. Apenas uma gratidão distante. Ele tinha quebrado algo nela que precisava de ser quebrado, e os destroços tinham se tornado a fundação a partir da qual ela construiu. Ara, disse Kalin. Ela virou-se. Kalin estava na entrada da pequena sala de estar, o casaco exterior tirado, cansado da forma que ela aprendera a reconhecer, não diminuído, apenas real. Vem sentar-te comigo um momento. Ela foi. Sentaram-se na sala de estar, o fogo mais baixo agora, a fortaleza lá fora, pressionada pela primeira verdadeira neve da estação, que começara quando saíram da carruagem, e caía constantemente agora contra as janelas arqueadas. A terra do teu pai está segura. A decisão do ancião Ver mantém-se. Draven Morvath não tem outro ângulo. A rescisão está limpa. O teu pai pode manter essa terra enquanto a quiser e passá-la a quem escolher. Eu sei. Queria dizê-lo claramente porque lutaste por ela e está feito. E tu deves ouvi-lo, dito claramente. Ela olhou para ele. Obrigada por teres voltado a Northmoor comigo. Por teres estado ao meu lado no registro, por me teres deixado lidar com Draven Morvath esta noite sem te meteres à minha frente. Não precisavas que eu me metesse à tua frente. Não, mas alguns alfas teriam feito isso de qualquer forma. Ele manteve o seu olhar. Não alguns alfas. Não, tu és a primeira vez que o fogo se estilhaça. Queria dizer o que disse mais cedo no teu escritório. Quero que saibas, não foi a reunião a falar. Nem a vitória, nem o particular. Ela parou. Eu quis dizer isso numa sala comum, num dia comum. Eu quereria isso numa terça-feira no meio do inverno, quando nada está a acontecer e não há nada a ganhar. Ela manteve o seu olhar. É assim que é real. Kalin estendeu-se através do espaço entre eles. Pegou na mão dela. Simplesmente da forma como ele fazia tudo o que importava. Eu sei, eu acredito em ti. Ele fez uma pausa. E eu quis dizer o que disse, cada palavra. Em qualquer terça-feira que queiras. Ela virou a sua mão na dele e agarrou-se. Sentaram-se assim por muito tempo, sem falar, sem precisar. Então, quieto, ele falou novamente. Há algo que não te contei sobre o que senti. A noite em que realizamos a cerimônia de sangue a 4 luas, ela ficou muito quieta.
A ligação de companheira na nossa união contratual não deveria estar completa. Sabes isso? A cerimônia de sangue era a versão política, não a verdadeira. O verdadeiro laço não é algo que possa ser arranjado por contrato. Não é algo que um rei alfa possa comandar ou um omique possa oferecer. Acontece ou não acontece. Senti-o naquela noite. No momento em que fiquei ao teu lado e pronunciei as palavras de joia. Algo em mim reconheceu-te da forma como as velhas canções descrevem. Ele disse, e eu tenho guardado esse reconhecimento silenciosamente durante 4 luas, porque não queria nomeá-lo antes que estivesses pronta para ouvir, porque precisavas que o arranjo fosse exatamente o que prometi que seria e nada mais. Até que decidisses de outra forma. Ele manteve o seu olhar. Tu decidiste de outra forma hoje. Por isso, digo-te agora. Ela não falou por um longo momento, pois não havia nada a dizer. As velhas canções, aquelas que a sua mãe cantava para adormecer quando era filhote, aquelas sobre ligações de companheiras que reconheciam lobos através de territórios, através de estações, através de todas as muralhas que o mundo podia colocar entre eles. Ela tinha deixado de acreditar nessas canções no inverno em que Rhea escolhera Sarah Fennevale. Tinha-as guardado ao lado de todas as outras coisas macias em que já não podia confiar. Mas aqui, nesta sala de estar, com a neve a cair contra as janelas arqueadas de Silverhold Keep, um rei alfa acabara de lhe dizer que a tinha reconhecido através da pequena e formal cerimônia de sangue, que tinham usado para contornar exatamente esse tipo de sentimento e tinha mantido esse reconhecimento. Silencioso, paciente, durante 4 luas, à espera dela. Não a pedir, mas algo dentro do seu peito, que tinha estado enrolado apertado durante 2 estações de acasalamento, desenrolou-se completa e totalmente. Kalim, disse ela, a sua voz tão quieta. Repete, eu reconheci-te. Em que dia? Na noite da cerimônia de sangue, quando disseste as palavras rituais em cinzento, e todos os dias desde então, ela ficou quieta. Então, estamos a prosseguir com o verdadeiro laço. Quando estiveres pronta, não antes. Estou pronta. Eu também. Ele beijou-a. Não pela primeira vez no seu acasalamento, mas pela primeira vez como o que realmente eram e não o que tinham contratado ser. A neve continuou a cair. O fogo ardeu baixo. Em algum lugar na ala oriental, Meravain trancou a última das portas da fortaleza para a noite, fez a sua ronda habitual, passou pela sala de estar, viu a luz por baixo da porta fechada, não bateu à porta, porque Mera servira na linha Thorn durante 15 estações, e ela sabia melhor do que qualquer lobo neste reino a diferença entre um arranjo e um laço. Sorriu para si mesma no corredor escuro e foi para a cama. Se esta história falou de algo que carregaste, algo que pensaste ser demasiado pesado para nomear, algo que te fez sentir pequena em salas que deveriam ter espaço para ti, gostaríamos de te ouvir. Diz-nos de onde estás a assistir. Diz-nos a tua cidade, o teu país, o teu canto do mundo. E se nos pudesses dizer isto, houve alguma vez um lobo na tua própria vida? Alguém que atravessou uma sala por ti quando todos os outros lobos já se tinham virado? Faz-nos pensar em quantas aras passam por nós todos os dias. Lobos que o mundo já decidiu que são menos. Lobos que o mundo já deixou de esperar, e o quanto mudaria em nós, neles, se apenas um de nós, apenas uma vez, atravessasse a sala. Porque a verdade mais profunda que a Laro Henthorne conquistou em 4 luas de mau tempo é esta: não precisas de ser resgatada, precisas de ser vista. E quando alguém finalmente te vê corretamente à luz do dia, sem pedir nada em troca, isso não é romance, não é sorte. É o início de todas as coisas reais que construirás. Ela não foi resgatada. Ela foi vista. Ela viu-se em troca e escolheu, e construiu um documento de cada vez, uma conversa honesta de cada vez, um ato de recusa em quebrar de cada vez. Algo que nenhum lobo poderia tirar dela porque não tinha sido dado. Tinha sido conquistado. Estamos a ouvir.